Sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre criptomoedas. Criptomoedas, o que é Bitcoin? Com certeza você já ouviu falar, né? Mas Bitcoin é uma moeda digital peer-to-peer, né? Para a para ou simplesmente de ponta a ponta, de código aberto, que não depende de uma autoridade central, entre muitas outras coisas. O que faz o Bitcoin ser único é o fato de que ele é o primeiro sistema de pagamentos global totalmente descentralizado, ainda que à primeira vista possa parecer complicado, os conceitos fundamentais não são difíceis de compreender. O Bitcoin pode ser dividido em várias fatias, a menor parte é chamada de Satoshi, uma unidade tem 100 milhões de Satoshis, né? Então, o Satoshi vai ser 0,000001 BTC. Portanto, se um Bitcoin vale 19 mil dólares, coisas que ficou muito para trás, né? A atual cotação hoje está girando entre 62 e 63 mil dólares. Não é preciso desembolsar toda essa grana, né? Você não precisa ter 63 mil dólares para comprar um Bitcoin. Dá para comprar frações a partir de R$50 nas corretoras. E como funciona? As transações são verificadas e o gasto duplo é prevenido. Por meio de um uso inteligente da criptografia de chave pública, tal mecanismo exige que a cada usuário sejam atribuídas duas chaves, uma privada, que é mantida em segredo como uma senha, e outra pública, que pode ser compartilhada com todos, que vai ser o seu endereço, né, da sua carteira, da sua loja. Quando uma pessoa decide transferir bitcoins a outra, ela cria uma mensagem chamada de transação, que contém a chave pública dessa pessoa que fez a transferência, assinando com a sua chave privada. Olhando a chave pública da pessoa que recebeu, qualquer um pode verificar que a transação foi, de fato, assinada com sua chave privada, sendo assim uma troca autêntica, e que a pessoa que recebeu a transferência é o novo proprietário dos fundos. A transação é, portanto, uma transferência de propriedade dos bitcoins, registrada com data e hora e exposta em um bloco do blockchain, que é um livro-razão da rede Bitcoin, que é a blockchain do Bitcoin, tá? A criptografia de chave pública garante que todos os computadores na rede tenham um registro constantemente atualizado e verificado de todas as transações dentro da rede Bitcoin, o que impede o gasto duplo e qualquer tipo de fraude. O Bitcoin foi projetado de modo a reproduzir a extração de ouro ou outro metal precioso da Terra. Somente um número limitado e previamente conhecido de Bitcoins poderá ser minerado. A quantidade arbitrária escolhida como limite foi de 21 milhões de Bitcoins. Estima-se que os mineradores colherão o último Satoshi ou aquela fatia lá do 0,000001 Bitcoin no ano de 2140. Se a potência de mineração total escalar a um nível bastante elevado, a dificuldade de minerar bitcoins aumentará tanto que encontrar o último Satoshi será uma empreitada digital consideravelmente desafiadora. Uma vez que o último Satoshi tenha sido minerado, os mineradores que direcionarem sua potência de processamento ao ato de verificação das transações serão recompensados com taxas de serviço em vez de novos bitcoins como atualmente. Isso garante que os mineradores ainda tenham um incentivo de manter a rede operando após a extração do último Bitcoin. 10 perguntas que você deve fazer antes de especular, né? O que é Bitcoin? É um conjunto de blocos de códigos criptografados, né? Existem aí 21 milhões desses blocos, como eu falei anteriormente, sendo que cada um é chamado de moeda, né? Hoje, 18 milhões de unidades circulam no mercado. Como os blocos são criptografados e até agora impossíveis de serem quebrados, uma vez que o sistema atinja seu limite, o Bitcoin chegará ao fim. Ele foi a primeira moeda digital a entrar em funcionamento em 2009 e opera independentemente de uma autoridade central, banco ou governo. Para retirar a figura de um controlador, seu criador deu aos mineradores a responsabilidade pelas transferências. As moedas virtuais têm dono? O Bitcoin não. Um dos maiores mistérios na área da tecnologia, aliás, é a identificação de Satoshi Nakamoto, né, pseudônimo de seu inventor. Contudo, já existem dinheiros virtuais próprios de governos como a Petro, da Venezuela, e empresas como a Kodak Coins, da multinacional de fotografia Kodak, né? Temos a XRP da Ripple, entre outros. Por que consideram o Bitcoin o ouro da era moderna?
porque, segundo especialistas, ele tem propriedades parecidas com o metal, serve como reserva de valor, não dá para falsificar, né? E ele também é escasso. Ainda não tenho moedas digitais, vale a pena investir? Antes de comprar uma criptomoeda, estude bem. As moedas que vencerão no longo prazo serão aquelas cuja tecnologia tiver vantagens competitivas e um papel importante na sociedade. É nelas que você deve colocar seu dinheiro se for apostar no setor. Não adianta ser um estrategista de câmbio, pois o sobe e desce é intenso e difícil de prever. Onde eu guardo o dinheiro digital? É necessário ter uma carteira mais conhecida por wallet, né? Um programa para enviar, receber e armazenar criptomoedas. Existem diversos tipos de wallet, as de computador, sistemas que rodam em desktops, né, e notebooks, as mobile, né, aplicativos para smartphones e tablets, as de hardware, né, dispositivos físicos, parecidos com pendrives, as de papel, cópia das chaves públicas e privadas impressas em papel mesmo, e as web, né, hospedadas em websites. Segundo especialistas, as carteiras tipo mobile ou web são mais adequadas para guardar pequenos valores. Já as de hardware são para quantias elevadas, né, por ser mais seguras, né? Os hackers podem roubar as moedas? De acordo com especialistas, a rede blockchain, o sistema de registros, é segura. Os arquivos das transações são criptografados, espalhados em diversas partes do mundo. Já as corretoras, né, que são as exchanges, afirmam que têm aperfeiçoado seu sistema de segurança contra ataques cibernéticos. Os entendidos no assunto, porém, não recomendam deixar elevadas quantias nas exchanges, né, com relação às carteiras. Medidas de segurança devem ser tomadas, como criar senhas fortes, atualizar o antivírus, usar firewall e evitar abrir e-mails, sites e aplicativos desconhecidos. O que é minerar? A mineração é o ato de processar ou gerar novas criptomoedas no sistema e registrar transações. Os mineradores são pessoas ou grupos que têm supercomputadores capazes de conferir a autenticidade e a circulação do dinheiro digital. Como recompensa, eles recebem parte dessas moedas. Quem já aceita esse tipo de pagamento? Os setores mais abertos são os de tecnologia, as lojas virtuais de moda, os hotéis, as agências de viagem e os restaurantes, né? Grandes empresas como Dell, Microsoft, PayPal, já citam bitcoins, a Tesla, a Ford, né? Aceitam até Dogecoins, né? Em 2017 o Japão reconheceu oficialmente as moedas digitais como meio de pagamento e hoje em dia a coisa tem sido ampliada aí de forma exponencial. O Banco Central do Brasil, em julho de 2019, reconheceu formalmente o Bitcoin e outras criptomoedas como bens. Na prática, as estatísticas de exportação e importação de bens no Brasil passam a incluir as compras e vendas de Bitcoin e outros criptoativos. O reconhecimento do Bitcoin e outros ativos digitais descentralizados como bens segue a recomendação do Departamento de Estatísticas do Fundo Monetário Internacional. Preciso declarar meus ganhos no imposto de renda? Você deve declarar as criptomoedas à Receita Federal por meio do imposto de renda, né, na ficha Bens e Direitos, em outros. Para isso, deve guardar comprovantes de compra, como TED, depósito, transferência, né, se você fez as exchanges ou as corretoras, no caso aqui no Brasil. Pela regra, os ganhos acima de R$35 mil por mês são tributados com uma alíquota de 15%. O governo entende que o Bitcoin e as altcoins, embora não sejam oficiais, têm valor comercial e são sim um ativo financeiro. O que é blockchain e por que é revolucionário, né? O blockchain é um sistema por trás do Bitcoin que funciona como um livro de registro de todas as transações realizadas ao redor do mundo. Ele pode ter várias aplicações. Grandes instituições financeiras, entre elas a Bradesco, Itaú e B3, criaram em conjunto a R3 para desenvolvimento da plataforma Corda, inspirada na blockchain. A BRF e o Carrefour também lançaram um projeto experimental para rastrear alimentos. O que são altcoins? Altcoins são criptomoedas alternativas ao Bitcoin. A maioria das altcoins, ou dos altcoins, surgiu a partir da bifurcação, né, ou do inglês fork, do código-fonte do Bitcoin, com o intuito de modificar alguns parâmetros internos da rede Bitcoin, ou adicionar novas características, né, e a depender, é claro, do objetivo de cada altcoin. 10 altcoins com alto poder de valorização. Temos aí BitTorrent, né? A BTT. O BitTorrent tem um objetivo de tokenizar o protocolo de compartilhamento de arquivos descentralizado com seu ativo de criptomoeda lançado no início de 2019. Mais de 100 milhões de usuários negociam o BitTorrent todos os dias. O BitTorrent, BTT, permite que os desenvolvedores de conteúdo se conectem com seu público, ganhem e gastem moeda digital sem o envolvimento de terceiros. Uma parceria entre BitTorrent, BTT e a Tron, TRX,
né, tem sido muito lucrativa para os investidores e traders. Os tokens BitTorrent serão distribuídos entre os detentores de TRX na proporção de 0,1 BTT para 1 TRX, o que a torna uma criptomoeda interessante para buy and hold. O BTT representa um token de utilitário TRC10 baseado no blockchain Tron. Segundo o site, os tokens BitTorrent e BTT podem ser oferecidos em troca de downloads mais rápidos ou armazenados em uma carteira integrada ao cliente BitTorrent. PundX ou NPXS, né? O PundX é um sistema de transações que pode ser facilmente aceito por pequenos e médios comerciantes. O Pund tem como objetivo tornar realidade o uso da criptomoeda como forma de pagamento para varejistas e consumidores. O Cardano é uma plataforma descentralizada que permite transferências complexas programáveis de valor de forma segura e escalável. Seu desenvolvimento começou em 2015 e levantou cerca de 60 milhões de dólares no seu ICO, né? Isso foi em 2017. A Cardano é supostamente a primeira plataforma de blockchain a evoluir de uma filosofia científica e com uma abordagem voltada para pesquisas, além de ser uma das primeiras a ser construídas na linguagem de programação Haskell. A Cardano está desenvolvendo um smart contract, né, um contrato inteligente, que busca entregar recursos mais avançados que qualquer outro protocolo já desenvolvido. Win, ou Wink, né, é uma plataforma de jogos para os usuários socializarem e jogarem em vários ecossistemas de blockchain que potencializa o token Win. Como ativo digital nativo dentro da plataforma por meio de mineração comportamental, design inovador de economia de tokens e outros mecanismos de incentivo, o Wink visa construir um ecossistema que forneça uma experiência de jogo descentralizada de alta qualidade para permitir que os desenvolvedores criem dApps, né, que impulsionam a adoção genuína e envolvem os usuários a participar e contribuir como partes interessadas ativas na plataforma. Ripple. XRP, né, é a moeda da Ripple. Então, XRP é a moeda executada na plataforma de pagamento digital chamada RippleNet, que faz parte do livro Razão de Base de Dados distribuído pelo chamado XRP Ledger. Enquanto o RippleNet é executada por uma empresa chamada Ripple, o XRP Ledger é um open source e não é baseado em blockchain, mas sim no mencionado acima livro Razão de Base de Dados distribuído. VeChain, né, ou VET, né, é uma plataforma de cadeia de suprimentos alimentada por blockchain, iniciada em 2015 e lançada em junho de 2016. O VeChain visa usar a governança distribuída e a tecnologia da internet das coisas, IoT, para criar um ecossistema que resolva alguns dos principais problemas com o gerenciamento da cadeia de suprimentos. A plataforma usa dois tokens internos, VET e VTHO, para gerenciar e criar valor com base em seu blockchain público VeChain Tor. A ideia é aumentar a eficiência, rastreabilidade e transparência das cadeias de abastecimento, reduzindo custos e colocando mais controle nas mãos de usuários individuais. Sun é uma criptomoeda projetada para promover o desenvolvimento de finanças descentralizadas, DeFi, na rede blockchain Tron, né, que é o TRX. Descrito como o equivalente de Bitcoin quintencial ao Tron, né, Sun é um projeto voluntário, uma comunidade dedicada a administrar as operações por meio de contratos inteligentes. A fase de mineração da gênese da Sun começou no início de setembro de 2020, durando 2 semanas antes do lançamento oficial. Os participantes podem apostar o token TRX da Tron ou outros tokens TRC20 para ganhar recompensas e direitos de governança para a Sun. O Tron TRX, né, foi fundado em 2017 por Justin Sun, através da entidade baseada em Singapura, sem fins lucrativos, a Tron Foundation. A Tron Foundation, em 2017, realizou o ICO, criando 100 bilhões de TRX e arrecadando um total de 70 milhões de dólares. O protocolo Tron representa uma arquitetura de um sistema operacional baseado em tecnologia blockchain que pode permitir que os desenvolvedores criem contratos inteligentes e aplicativos descentralizados, os dApps, né, publiquem, possuam e armazenem dados e outros conteúdos livremente. De acordo com a Tron Foundation, o ecossistema que cerca esta rede é especializado em oferecer escalabilidade maciça e confiabilidade consistente, capaz de processar transações em alta taxa por meio da computação de alto rendimento. Tron inicialmente foi criada como um token baseado no Ethereum, mas migrou para sua própria rede em 2018. Possuidores de token TRX e RC20 trocaram pela moeda digital TRX na rede Tron e os tokens baseados no Ethereum foram destruídos. O fundador do Tron, Justin Sun, é conhecido por seu sua ativa presença nas redes sociais. Ele também é o CEO da BitTorrent e adquiriu a Steam em 2020. Verge.
XVG. Verge é uma criptomoeda e blockchain com foco na privacidade que busca oferecer uma rede de pagamentos rápida, eficiente e descentralizada que melhora o blockchain Bitcoin. Inclui recursos adicionais de privacidade, incluindo a integração da rede de anonimato, Tor, em sua carteira, chamada Verge Pay, e oferecendo a opção de enviar transações para endereços secretos. O projeto se descreve como voltado para a comunidade, contando com voluntários e se orgulhando de ser open source. O Verge foi lançado em outubro de 2014 como Dogecoin Dark, um fork do Peercoin PPC. Em fevereiro de 2016, ele foi renomeado para Verge a fim de mudar a marca para uma adoção mais fácil no mercado de massa e para se diferenciar do Dogecoin, que é o Doge, com o qual não tem conexão direta. O projeto agora é baseado no código-fonte do Bitcoin. E o Ravicon, RVN, Ravicon, é um projeto de blockchain de código aberto especializado na criação e transferência ponto a ponto de ativos. Ravicon permite que os usuários criem e negociem quaisquer ativos no mundo real, por exemplo, commodities ou digitais, por exemplo, bens virtuais, em uma rede. A gente vai aprender como a gente abrir uma conta numa exchange, ou seja, numa corretora de criptomoedas. E a que eu escolhi, é a MXC, tá? A maior plataforma de negociação de criptoativos do mundo. Ela trabalha aí em parceria com a Binance, Então geralmente tem alguns projetos, alguns ICOs, alguns lançamentos iniciais de moeda, ou de token, quer que seja. Alguns projetos são lançados aqui como um laboratório, para ver como é que é a temperatura, como é que é o apetite, como é que é a demanda do mercado para alguns desses criptoativos. E eu tenho operado bastante com a MXC, tem muitos tokens, muitas moedas que não estão listadas na Binance, estão listadas em poucas corretoras, como a MXC, a Poloniex, enfim, mas que tem grandes oportunidades aí de especulação para ganhar uma boa graninha aí, tá? Então, é uma corretora bem legal, bem confiável, eu tenho gostado bastante dela aí, tá? Então, essa é a página, melhor dizendo, de cadastro inicial, o endereço está aí disponível para vocês. Vocês vão informar, como se fosse lá na conta abrir a conta corrente na corretora aqui no Brasil. O e-mail, a sua senha, você vai criar uma senha, vai confirmar e vai clicar em obter código e vai receber um código lá no seu e-mail para confirmar e depois vai seguindo aí no passo a passo para chegar ao seu cadastro. É muito rápido, é questão de minutos. Depois é interessante e pede ali uma autenticação de 2 fatores, que você pode usar aí o Google Authenticator, Você baixa o aplicativo no seu celular do Google Authenticator e ele vai pedir essa confirmação, vai abrir um QR Code, seguindo aqui a página de cadastro e você vai apontar o seu celular, o seu leitor de QR Code, já com o seu Google Authenticator instalado e ele vai gerar um código, um gerador de código no seu celular, no seu Google Authenticator da MXC. Então sempre quando você for acessar o site, ele vai pedir a autenticação de 2 fatores, você vai olhar lá e vai ver aquele código e vai logar com mais segurança, além do seu e-mail, com esse autenticador aí, tá bom? E depois tem o segundo passo, que é a confirmação completa do seu cadastro, ao qual você vai ter outros benefícios, enfim, na plataforma, que você deve enviar aí uma cópia da sua habilitação, frente e verso, e fazer o escaneamento, tirar uma foto da sua face, uma leitura aí facial. Tem um próprio aplicativo, também tem um aplicativo da Exchange, e você vai ter o cadastro completo. Mas mesmo que você não envie sua documentação, não conheça seu cliente, você pode operar tranquilamente. Então essa é a dica aí que eu dou com relação à Exchange. Esse foi o nosso... Só um minutinho, deixa eu só interromper um pouquinho a sua aula. Eu sei que você já está na última aula, já aprendendo sobre criptomoedas e talvez até já aprendendo como abrir uma conta na Exchange. É muito rápido. Lembra que eu falei no vídeo introdutório ao curso que eu ia te apresentar o meu método? Então eu vou falar sobre ele, que é o Trade System Trezime Pro. Você me viu operando aí ao longo dessas aulas, que é uma estratégia de negociação lucrativa que eu desenvolvi, que pode ser utilizada tanto para gráfico Renko como gráfico de Candlestick. Mas você pode estar falando, mas Jean, eu não entendo muito bem o gráfico Renko. Que gráfico é esse?
Não se preocupe com isso, porque nesse método, nesse trade system, esse sistema de negociação, porque além de eu te entregar todo o meu sistema operacional, todo o meu sistema de negociação, né, que a gente fala no mercado aí como trade system, eu vou te entregar também o meu segundo e-book, né, que é o guia completo do trader lucrativo, que tem mais de 250 páginas, mais de 80 páginas de telas operacionais de estudos de mercado, que ensina o meu método e as 7 estratégias que compõem aí o Trade System. Tá? E o que é um Trade System? É um conjunto de regras, né? É um método que vai orquestrar um conjunto de regras que você já pré-estabelece que vão fazer com que você opere segundo essas regras. Então, nesse método que eu desenvolvi, ele foi feito para que você se torne um trader equilibrado psicologicamente, resiliente, assertivo. O Trade System 3M Pro não é uma simples regra de coloração, mas sim um sistema de trading completo criado com base no método de Wyckoff. Tá? Você pode acessar lá o meu canal do YouTube, Jean Fork, e eu te ensino lá o método de Wyckoff, mas também não tem problema, porque no método você também vai receber essa aula aí gratuitamente. Então, com esse sistema você vai operar os mini contratos, comprar ações, opções de maneira simples, eficiente e altamente lucrativa, utilizando o gráfico de Renko ou continuando a usar o gráfico de Candlestick. E tem outra coisa aí que eu vou falar mais à frente sobre o gráfico de Candlestick. Sim, você também vai ter acesso ao meu treinamento completo que se chama Domine Candlestick em 7 dias, que eu vou pegar desde a parte básica da análise técnica, a parte comportamental, a parte psicológica e adentrar aí nos padrões de candle altista, baixista, padrões de continuação. É um curso inteiramente completo que você também vai receber gratuitamente ao utilizar o meu método. Mas afinal de contas, o que é essa tal regra de coloração? É um script, né? Uma programação que traduz uma estratégia de negociação, tá? As regras operacionais, os sinais de compra e de venda para uma plataforma de trading. Aquela que eu falei na aula que vocês poderiam utilizar. A ação do preço e indicadores técnicos são plotados em cores, por isso o nome em regra de coloração, diretamente aí no seu gráfico. Assim, mesmo trades inexperientes podem desfrutar de operações altamente lucrativas. Não precisa de habilidades técnicas avançadas de leitura de candles ou de price action. Você basta identificar os locais de surgimento dos boxes de azul e amarelo e partir para o game. Você deve estar se perguntando por que eu devo operar utilizando um trade system. A melhor maneira de se proteger das armadilhas e ruídos causados pela volatilidade dos ativos e movimentos das grandes instituições é usando uma estratégia de negociação baseada nos 3 fundamentos da análise técnica, que é a tendência, suporte, resistências e momento. E isso o meu método vai te proporcionar. Os melhores traders do Brasil usam o Profit, por isso essa minha estratégia ela foi desenvolvida e é compatível com todas as plataformas Profit Chart, né, que são compostas aí pelas melhores ferramentas para o trade de alta performance. E agora eu vou falar sobre 5 grandes motivos para você usar o Trade System 3M Pro hoje mesmo. Primeiro motivo é um sistema de negociação completo composto por 4 regras de coloração. Tem lá a 3M Pro C, que é para ser utilizada no gráfico de candles e no gráfico de Renko. Tem a 3M Pro R, que é utilizada no gráfico de Renko. Tem o Macri, que é um indicador que é para ser colocado no estocástico. E o OBV, que é para ser utilizado na nuvem de Ichimoku. Além de 2 indicadores bônus, né, e suas respectivas regras de coloração, que é o indicador de tendência primária do dia e o indicador de sentimento, que vão direcionar aí suas operações conforme a tendência primária do dia e o sentimento de mercado. Você deve estar se perguntando, Jean, você falou um monte de coisa que eu não entendi. Está tudo também no manual de instruções que vocês vão receber
tudo também no e-book, que é um curso completo sobre o gráfico de Renko e sobre o meu operacional, isso também gratuitamente. E o segundo motivo, o preço do Trade System foi reajustado da última versão para esta, e a cada nova versão poderá ter novas atualizações, logo, deixar para depois provavelmente vai lhe custar um pouco mais caro. O terceiro motivo é que você tem acesso gratuito ao conteúdo do curso completo de Candlestick, do zero ao avançado, que eu garanto que você vai aprender muito e não existe nenhum outro curso nesse nível de conteúdo de graça neste mercado. O quarto motivo, regras de coloração são alugadas em média por valores mensais entre 60 e 200 reais mensais, tá? Mas aqui você vai adquirir esse Trade System completo, né? Que só ele aí tem 4 regras de colorações mais 2 indicadores, sem nenhum tipo de mensalidade e com atualização das versões vitalícias, sem pagar nada por isso. O quinto motivo é que o maior problema de 95% das pessoas que perdem dinheiro na bolsa consistentemente é a ansiedade. Pensando nisso, ao adquirir o Trade System 13M Pro, você ganhará de presente um e-book completo, né, que vai te ensinar do zero ao avançado a operar aí com o gráfico Renko. Agora, você deve estar se perguntando, mas quanto eu vou pagar por isso tudo? Para você que está terminando esse curso, eu reservei um cupom de desconto exclusivo, tá? Anotem aí, ele não está escrito em lugar nenhum, é só para você que assistiu todo o conteúdo e está me ouvindo agora. Em caixa alta, né, em letra maiúscula, você coloca lá Renko 10, você vai ter, além do desconto promocional, que o carrinho está aberto lá com 40% de desconto do valor do Trade System, você ainda tem mais 10% de desconto. Então, corre lá e garante aí o seu sistema operacional que vai te levar a outros níveis aí de operação. Um abraço e eu te aguardo lá no Mini Trade.